Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos para mais uma videoaula. Vamos começar o capítulo 7 do nosso livro, que vai falar sobre comunicação e arte. O que a arte comunica, né? Então, fica uma reflexão. Podemos usar a arte para expressar uma mensagem, né? Para comunicar alguma coisa que nós queremos dizer, né? Então vamos pensar agora, por exemplo, com as campanhas eleitorais, a gente começa a perceber que a arte também é usada para falar sobre alguma coisa, né? Para expressar mensagens. E aí nós vamos ver isso aqui no nosso livro. Então podemos abrir aí o livro na página 90 e aí vamos ver aqui uma obra muito conhecida chamada O Grito. Vocês já devem ter visto, já devem ter escutado falar nessa obra. E aí fica uma pergunta a respeito dessa obra aqui embaixo. Em sua opinião, que sentimentos foram retratados na obra acima? Então, olhando a imagem, né? Tem a pessoa com a mão aqui, com a boca aberta. Para você, que sentimentos você acha que o artista quis retratar quando ele pintou essa obra? Então, a pergunta. E a segunda, que sentimentos e sensações a obra desperta em você? Então, a primeira pergunta, que sentimentos o artista retratou na obra, na sua opinião? E que sentimentos essa obra desperta em você, quando você olha? E aí ficam essas duas questões para que vocês façam aí uma reflexão e respondam, tá bom? Na página 91, vai falar sobre cartaz, imagens, palavras e muito conteúdo. Assim como eu falei na introdução, época de eleição, então nós podemos ver muitos cartazes, muita propaganda, né? Eleitoral, e muitas delas são utilizadas também a arte, né? Tem um candidato do meu bairro, por exemplo, que fizeram uma figura dele, assim, uma caricatura, e ele tem conseguido bastante votos e tal por conta da arte, né? Que as pessoas identificam, acham engraçado e tal. Então a arte é uma forma mesmo de comunicação e de se passar uma mensagem para de repente se atingir algum objetivo. E aí nós vamos aqui na página 91, tem esse texto. O cartaz é uma forma de criação artística bem popular atualmente, apesar de existir há mais de 10 séculos. Ele pode ter muitos objetivos, como vender um produto ou difundir uma ideia, como foi falado agora. Sua popularidade se deve à sua linguagem e ao fato de ser facilmente reproduzido, já que pode ser feito por técnicas simples, como serigrafia ou xilogravura. Para quem não lembra, né, xilogravura é aquela técnica utilizada nos cordéis, que é como se fosse um carimbo, onde é esculpida uma imagem, aí passa uma tinta e se carimba num papel, num tecido e alguma superfície. Misturando a imagem e texto, o cartaz não precisa de muitos elementos para comunicar sua mensagem. Em geral, ele apresenta cores fortes e frases curtas e chamativas para atingir o observador. Então, gente, vale a pena prestar atenção nesses detalhes porque nós vamos fazer uma atividade baseados nisso que eu estou lendo, nesse texto, tá? Então aqui diz, veja abaixo um cartaz de Henri de Toulouse-Lautrec, acho que é assim que fala, pintor francês do século XIX que criou diversos cartazes. Então aqui nós temos um cartaz dele, então tem uma imagem, né? Aqui tem um dizer, que eu não sei o significado em francês, e não tem muitas palavras, né? O cartaz normalmente é assim, é uma frase curta, objetiva, e ele se vende mais pela imagem do que pelo texto, tá? Muito importante isso. E aqui embaixo
tá? Nós temos esse cartaz que ficou muito conhecido. Esse cartaz ele foi feito para recrutar soldados norte-americanos para a Primeira Guerra Mundial. Então tem o personagem aqui, o tio Sam, ele aparece apontando e ganha força nos dizeres: eu quero você, I want you, né, para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então esse cartaz foi uma propaganda do governo dos Estados Unidos para recrutar os soldados para a Primeira Guerra. E é muito famoso esse cartaz, tá? E aí, na página 92, temos aqui uma atividade. O cartaz a seguir tem a intenção de divulgar o telégrafo, um aparelho inventado por Samuel Morse em 1830. O telégrafo chegou ao Brasil em 1857 e revolucionou a comunicação, pois seu sistema permitia transmitir mensagens à distância quase instantaneamente, por impulsos elétricos. Era o WhatsApp daquela época, né? Observe a imagem e complete com as letras na próxima página conforme a descrição dos elementos. Então aqui na página nós temos o cartaz, tá? Temos aqui as letras C, D, A e B. E aqui nós temos o textinho onde vocês vão ter que associar ao que vocês estão vendo. Então, vocês vão fazer esse exercício da página 92 e 93, ok? E aqui na página 93 nós vamos ter a nossa atividade prática, que já vai valer como atividade para o nosso quarto e último bimestre. A atividade prática diz o seguinte: como vimos, o cartaz tem o poder de transmitir ideias que muitas vezes estão ligadas a importantes questões sociais. Um tema que está no centro das discussões de vários grupos é o desenvolvimento sustentável. Ele é o conjunto de ações que tem como objetivo satisfazer as necessidades de produção e consumo da sociedade, mas respeitando o meio ambiente e a situação econômica de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, pensa-se em longo prazo, levando em consideração as gerações futuras. A seguir, conheça os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Humanidade, criado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Aqui diz, em grupo, selecionem um deles, mas vocês vão fazer individual, porque infelizmente não podemos fazer em grupo, né? Então, vocês vão selecionar um desses objetivos. Aqui nós temos 17 objetivos, tá? Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, igualdade de gênero, enfim, vocês vão ler aqui os 17 objetivos globais. Vocês vão selecionar um deles, tá? Vão fazer pesquisa sobre esse tema. E aí vocês vão criar, né, um cartaz que vai defender esse tema, que vai divulgar esse tema que vocês escolheram, tá? Não vão usar a mesma imagem que está aqui, vocês vão criar a imagem de vocês, tá? Então, por exemplo, a vida na água, eu escolho esse tema, vida na água. E aí eu vou fazer uma pesquisa sobre a vida na água, né? Vou fazer uma campanha falando sobre preservação, por exemplo, da vida, dos animais marinhos e tal. E vou criar um cartaz neste tema. Deu para compreender? Então eu quero que vocês escolham um entre os 17 temas, façam uma pesquisa sobre esse tema e façam um cartaz, pode ser numa folha de cartolina de preferência, tem que ser um cartaz grande, bem feito, bem desenhado, com pequenos textos, pequeno texto, como os que nós vimos aqui, né? Aqui, ó, um texto principal, pode ter uma outra coisinha falando também, ó. Pouco texto. E uma imagem apelativa, que chame a atenção dentro da proposta
do tema de vocês, ok? Então é isso. Ficou a nossa atividade, façam com calma a leitura, né? Desde a página 88 à página 93, com bastante atenção. Qualquer dúvida me procurem no plantão. Tá bom, alunos? Até a nossa próxima videoaula.